Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a correção, tá, da atividade do dia 22 de julho, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Seja a velocidade média a divisão entre distância percorrida e o tempo do trajeto, então qual vai ser a velocidade média de letra A? Já fiz a questão com resolução, tá? Um veículo que percorreu 120 quilômetros em 2 horas. Bem, vejam aqui o próprio problema que ele falou que a velocidade média, ela é apenas a divisão entre duas coisas, a distância e o tempo. Então, para eu encontrar a velocidade média, eu preciso dividir um pelo outro, que foi exatamente o que aconteceu aqui na letra A. Vejam que para achar a velocidade média, eu dividi a distância pelo tempo, ou seja, 120 dividido por 2, chegando a 60, beleza? Como a minha distância ela é dada em quilômetros e o meu tempo é em horas, então a minha unidade de medida é quilômetros por hora. Então vamos fazer agora a letra B. Quem não fez, ou quem estava com dúvida e agora que entendeu, por favor, pause o vídeo e tente fazer. Vamos conferir. Um veículo que percorreu 180 quilômetros em 3 horas. Bem, mais uma vez, vou abreviar, tá? Velocidade média vai ser igual a 180 dividido por 3. Isso aqui vai dar 60, beleza? 60 o quê? Como minha distância era em quilômetros e eu demorei horas, então a minha velocidade média é 60 quilômetros por hora. Um veículo que percorreu 200 quilômetros em 1 hora e meia. Bem, aqui a gente tem alguns problemas. Primeiro que eu não posso trabalhar com 1 hora e meia, tá? Eu posso trabalhar com ou tudo em horas ou tudo em minutos, tá? Então eu tenho duas possibilidades. A primeira é trabalhar em horas, tá? 1 hora é 1 hora, 1 hora e meia seria 1,5 horas, tá bom? Em minutos, bem, se 1 hora a gente tem 60 minutos, com mais 30 minutos a gente teria 90 minutos. Então, ou eu vou trabalhar isso usando 1,5 horas ou 90 minutos. Dentre essas duas possibilidades, eu vou escolher trabalhar com 1,5 horas. Por quê? Para que a minha resposta no final fique em quilômetros por horas e não quilômetros por minutos. Então, vamos fazer isso. Continuando, velocidade média vai ser igual a 200, que é a minha distância, dividida pelo tempo, 1,5, tá bom? Então, para eu dividir números com vírgulas, não tem segredo, já estudamos isso em sala de aula, é só a gente multiplicar por 10, tanto em cima quanto embaixo da fração. 1,5 vezes 10, a gente já viu, é só sumir a vírgula, 15. E 200 vezes 10, também já estudamos, é só acrescentar mais um zero, ok? Então, 2.000 dividido para 15, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, de uma outra cor. Olha só, 2.000 dividido para 15. Bem, 1 vezes 15 vai dar 15, sobram 5, desce o zero, tá? 3 vai dar 45, beleza? Vai sobrar 5, vai ser agora o próximo zero, 50, olha só, mais um 3, vai sobrar 5 novamente, tá bom? Então, essa aqui vai ser a resposta. 133 quilômetros por hora. Vamos para a próxima questão. Um veículo que percorreu a primeira parte do trajeto 80 km por hora em 1 hora e a segunda parte do trajeto em 100 km por hora em 2 horas. Então veja que nessa situação a gente tem duas paradas. Tá? Eu vou chamar a parada A, que percorreu 80 km por hora em um tempo de 1 hora, e o trajeto B, que percorreu 100 km por hora, que demorou 2 horas. Tá? Então, vamos marcar aqui no enunciado para ficar claro. 80 km por hora em 1 hora
e 100 km por hora em 2 horas. Então esses são os dois tempos que a gente vai usar. Então velocidade média, tá? Como a gente já viu, é a distância dividida pelo tempo, tá? Então, como eu quero saber a velocidade média do percurso inteiro, eu vou utilizar a distância do percurso inteiro e do tempo o percurso inteiro também, ou seja, a distância total e o tempo total. Da distância, a gente vai somar 80 mais 100. E o tempo, a mesma coisa. Vamos pegar o tempo de 1 hora e somar com 2 horas. 100 mais 80 vai ficar 180. E 1 mais 2, 3. Isso aqui vai dar 60 km por hora. Ok? Então essa aqui, terminamos em 5 minutos. A primeira questão, beleza? Questão muito fáceis, tá? Essa questão aqui, ela tanto vai da matemática básica quanto da introdução à física, por misturar aplicações da matemática. No caso, encontrar um conceito de velocidade média utilizando o que nós já sabemos que é divisão, tá? E a gente também tem algumas grandezas como tempo e distância que também são utilizadas na física. Por isso que a gente pode utilizar essa mesma questão também para introdução à física. Vamos agora para a segunda atividade. Essa aqui tem muito mais de matemática básica, tá bom? Então vamos colocar aqui em vermelho, correção da atividade, é o nosso título. Bem, Paulo comprou uma televisão e ela pagará 18 prestações de R$ 258. Qual é o valor da televisão? Bem, nessa questão aqui existe uma pequena pegadinha. Ele já está dizendo que vai pagar 18 prestações, ou seja, o valor das 18 prestações de 258, ou seja, o valor de cada prestação já está definido. Então, se a gente ler a questão rápida, de forma sem prestar atenção, ou achando que é igual a qualquer outra, que a gente classicamente, claramente tem que achar o valor de cada prestação, aqui é o contrário. Ele já dá o valor da prestação e pede o valor total da televisão. Qual é o valor da TV? Então, ao invés de dividir, como ele quer saber o valor total, eu preciso multiplicar. 258 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 5, 40. Com mais 6, 46. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20. E aqui vai ficar vezes 1, né? 8, 5 e 2. É só a gente repetir. 6 mais nada, 6. 6 mais 8, 14. 5 mais 1, 5. E 2 mais 2, 4. Então, o valor da televisão é de R$ 4.546,00. Um pequeno erro, né? Que eu falei que 6 vezes 6 é 64, né? Eu coloquei aqui 66. 8 vezes 8, 64. Eu coloquei aqui 66. Então aqui é um 4. Desce o 4. E o 4 vem pra cá. Olha só, vai fazer a questão na pressa, né? Acaba errando uma besteirinha. Vamos lá. Encontre o valor dos lados da figura, sabendo que o perímetro de cada um é 100 centímetros. Então, ele já me disse que o perímetro de todas elas é 100 centímetros. Ok, mas o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, quando eu somar todos os lados, vai ter que dar 100. Bem, nessa figura na letra A, eu tenho um quadrado. E eu não conheço nenhum dos 4 lados, tá? São os lados desconhecidos. Então, como é que eu vou saber o valor de cada um deles? Muito simples. Como todos têm o mesmo tamanho, é só a gente dividir 100 por 4. 2 vezes 4, 8. Sobram 2. Desce o 0. 5 vezes 4, 20. Terminamos. Então, na letra A, cada lado vale 25. Tá? Lembrando que o perímetro final de cada figura é o mesmo, tá? Porém, o que vai mudar é o valor de cada lado. Vamos lá, letra B. Vamos fazer de outra cor. Bem, aqui eu tenho
dois lados desconhecidos. Entretanto, eu já conheço esses dois. Então, o que é que eu poderia fazer? Como o perímetro é a soma dos lados, ou seja, 30 mais 50 mais os dois valores que eu não conheço vai dar 100, beleza? Eu já posso adiantar que isso aqui vai dar 80. 80 mais dois valores que eu não conheço vai dar 100. Beleza. Vamos pensar da seguinte forma. Qual é o número em que a gente soma com 80 que vai dar 100? Qual é o número que a gente soma com 80 que vai dar 100? Bem, para isso a gente precisaria, olha só, subtrair 20. Ou seja, esses dois valores aqui, eles valem 20. Mas como tem um de cada lado, significa que eu vou dividir esse valor de 20 por 2, ou seja, 10. Então a gente tem os seguintes números: 10, 10. Vamos conferir ver se está certo? 10 com mais 30, 40. 40 com mais 10, 50. E 50 com mais 10, 50 com mais 50, 100. Então, correto. Cada lado vale 10 na letra B. Bora para a letra C. A letra C, muito parecida com a letra B, tá? Eu tenho dois valores que eu não conheço e um terceiro que vale 30. Se a gente organizar isso, tá? Dois valores com mais 30, isso vai dar 100. Qual é o número que eu somo com 30 que vai dar 100? Para saber, a gente vai subtrair, ou seja, 70. Então, esses dois valores aqui, eles valem 70. Beleza. Se os dois juntos valem 70 e os dois têm o mesmo tamanho, quanto vai valer cada um? Então, vamos pegar 70 e dividir para 2. 3 vezes 2, 6. Sobra 1, desce o 10. 5 vezes 2, olha só, 10, 35. Tá, então resposta aqui, 35. Já resolvemos aqui a letra B, a letra A, a primeira, segunda e terceira questão. Agora vamos concluir a última. Ok, vamos fazer aqui de uma outra cor. Vou pegar aqui um laranja. Bem, sabendo que o volume é a multiplicação da base pela altura e o comprimento, calcule o valor dos volumes abaixo. Ele já resolveu aqui a letra A para a gente. Resolução: 7 vezes 8 vezes 10. A gente multiplicou o comprimento, a largura, pela altura. 10 vezes 8 vezes 7. Como é uma multiplicação, a gente sabe que a resposta final não é alterada pela ordem. A ordem não altera o resultado final. A gente pode multiplicar como quiser. Tá? Vamos aqui para a letra B. Vamos pegar, multiplicar 9 vezes 3 vezes 2. Multiplicar a altura pelo comprimento pela largura. Quanto é a altura? 9. Comprimento 3 e largura 2. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Tá? Ok, vamos para a letra C. Aqui tem uma pequena pegadinha, tá? A gente não consegue encontrar essa figura, pois ela não é uma figura, como a gente poderia dizer, convexa, né? Convexa, enfim. Nesse caso, a gente teria que dividir ela em duas partes. Aí a gente teria essa parte aqui rosa, e uma outra parte aqui azul. Então a ideia é que a gente encontre o volume do azul, o volume do rosa e por fim a gente some os dois. Tá? Veja que se a gente dividir, a gente vai encontrar a figura tradicional, que é um paralelepípedo, dois paralelepípedos. Tá? Então vamos calcular aqui a área do rosa e depois a área do azul. Rosa. Bem, quanto é que o rosa tem de largura? 7. Quanto é que ele tem de altura? 3. E de comprimento, olha só, 2. A figura inteira tem o mesmo comprimento. Então, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 44. E o azul? O azul vai ter 8 de comprimento, 5 de altura e 2 de largura. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. E para a gente finalizar, a gente vai somar.
Ou seja, o total vai ser 44 mais 80, 124. Beleza? Esse é o nosso volume, tá? Pronto, com isso, pessoal, a gente conclui a nossa lista, tá, de atividades. Foram 4 questões bem rapidinhos. É isso, muito obrigado e até a próxima.